Uma porção de assuntos importantes neste dia, mas horas antes da cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris, os trens de alta velocidade da França sofreram um ataque massivo para paralisar a rede. A estimativa é que 800 mil passageiros foram atingidos. A empresa informou que as linhas Atlântica, Norte e Leste foram afetadas depois de incêndios provocados para danificar suas instalações. Ainda nesta manhã, o aeroporto franco-suíço de Basileia foi evacuado após um alerta de bomba. Vamos girar com os nossos comentaristas. Claro, as autoridades parisienses e francesas estão atentas a todas essas movimentações. Delegado Palumbo, ao vivo com a gente aqui. Delegado, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Vamos falar dos Jogos Olímpicos de Paris, mas de um assunto não muito agradável, né? Vários incidentes na capital francesa, ameaças, apurações, investigações em curso, enfim. Em destaque, o sistema de trens foi afetado por ataques, mais de 800 mil passageiros impactados depois desse ataque identificado. Enfim, as autoridades estão em alerta para sabotagens ou até mesmo atentados terroristas. Eu fico imaginando a dificuldade do policiamento ali coordenar tantas pessoas, além dos atletas, as autoridades, também muitos turistas, né, delegado? Exatamente, Caniato. Uma boa noite a você, Alan Gani, Dávila. Sempre um prazer estar na Jovem Pan e uma boa noite para a nossa audiência, né? Isso é preocupante. É preocupante por causa dos Jogos Olímpicos. Tem gente do Brasil inteiro nessas cidades e é um perigo isso. Graças a Deus, não foi um ato terrorista, mas é bom as autoridades colocar as barbas de molho e ficarem bem atentos, porque se já sabotaram os trens, a gente não sabe qual foi a intenção, se só atrasar, se só prejudicar, ou se tinha algo muito mais grave escondido por trás dessa sabotagem, que a gente não sabe. Então, as polícias têm que agir rapidamente junto com as Forças Armadas, porque ali vai ter gente do mundo inteiro, e isso não é novidade para ninguém. Todas as vezes que tem esses Jogos Olímpicos, acontece algum tipo de problema. E agora também não foi diferente. Então, que as autoridades redobrem as atenções para que a gente não aconteça nada de errado. Pois é, o Luiz Felipe Dávila também conectado com a gente. Dávila, seja bem-vindo, viu? Uma ótima noite a você. Certamente muitas dificuldades serão enfrentadas pelas autoridades parisienses durante os Jogos Olímpicos, reforçando a segurança, sim, foi redobrada, todos os alertas ligados, enfim, as autoridades monitoram terroristas, os extremistas, além de hackers e a possibilidade de ataques cibernéticos, né, Dávila? Segundo as autoridades de lá, todos esses cenários estão sendo monitorados. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa audiência. É preocupante pelo seguinte, nós acabamos de ter um evento dramático nos Estados Unidos que praticamente paralisou todos os voos por causa de uma deficiência num sistema ali de segurança cibernética. E corremos o risco de coisas parecidas começarem a aparecer exatamente como pode ter sido uma coisa de hacker, pode ter sido uma coisa ligada a movimentos terroristas, como bem disse o delegado Palumbo. Então nós não entendemos ainda o tamanho da dimensão de coisas dessa tragédia. Você imagina 800 mil pessoas hoje ficaram sem transportes, se tem, por exemplo, um ataque terrorista com essa concentração de gente, que tragédia que seria para a Olimpíada e para o mundo. Portanto, a questão da segurança cibernética tornou-se uma questão premente e para resolver é preciso, como nós dissemos já aqui nos Pingos nos Is várias vezes, coordenação entre os países. Isso não é uma coisa que um país pode resolver sozinho. É preciso que haja uma coordenação internacional, supranacional, para tratar desse assunto. Então é mais um alerta do risco, da vulnerabilidade dos mecanismos de segurança cibernéticos que o mundo hoje tem de enfrentar. É realmente assustador. Também com a gente o Alan Gani, fazendo aquela dobradinha tradicional, programa 3 em 1, ele sai de um estúdio, vem para o outro e participa também com a gente do programa Os Pingos nos Is. Gani, seja bem-vindo, viu? Uma ótima noite a você. Vários assuntos importantes para a gente tratar com a nossa audiência, inclusive os Jogos Olímpicos de Paris. Enfim, a impressão que se tem é que grupos têm a intenção de sabotar o evento. Agora, a gente não sabe exatamente qual é o objetivo, se promover uma ação violenta, um atentado de fato, ou se o objetivo é algo ligado a um ataque hacker, um ataque cibernético com o objetivo de levantar fundos, né?
ou danificar os sistemas financeiros de empresas, enfim. Que reflexão é preciso fazer diante de um evento que movimenta tanta gente e tanto dinheiro? Boa noite, Caniato. Boa noite toda a audiência. É sempre um prazer participar aqui do Pingos nos Is. Veja, eu acredito que em Olimpíada é sempre alvo, né? A cidade é sempre alvo de grupos criminosos, de grupos terroristas. É um evento mundial que tem toda a visibilidade da mídia mundial. Então, esse tipo de coisa sempre ocorreu. Agora, infelizmente, né? Agora, o que eu chamo a atenção é que a França tem se tornado um lugar mais perigoso, né? Se a gente comparar com a França, o que era há 10, 15, 20 anos atrás, era evidentemente que um país muito mais seguro do que é hoje. Hoje há relatos em Paris de uma escalada da violência. Evidentemente que não é uma violência como em São Paulo, mas já não é mais aquela França de anteriormente. Então, o que ocorre, na verdade, é um aumento da criminalidade geral. E aí você vai ter aumento de crime cibernético, aumento daquele roubo na rua, aumento de assassinato, e isso tem muito a ver com uma espécie de decadência cultural, econômica que vive muitos países europeus. Tem um outro aspecto que a gente precisa considerar, e é muito bom ter o delegado Palumbo aqui com a gente. Delegado, como funciona, em linhas gerais, a segurança de um evento tão grandioso como os Jogos Olímpicos? Porque, assim, estamos falando de milhares de atletas, autoridades de todos esses países concentrados em uma cidade, ali em Paris. E, além disso, milhares de turistas, né, que se deslocaram de todas as partes do mundo para prestigiar o evento e assistir aos jogos in loco. Fico imaginando a dificuldade de você conseguir fazer a coordenação de segurança com tantas pessoas localizadas em um mesmo ponto. O contingente tem que ser o máximo possível, né? Geralmente a gente, pelo menos quando eu estava na divisão de operações especiais, a gente cortava férias, cortava folga e colocava todo o grupo empenhado. Quando tem um evento como esse, todas as forças policiais, o Exército, Marinha, todos se unem para o mesmo propósito, que é evitar um atentado terrorista. Agora, corroborando o que o Alan Gani falou, realmente a França não é mais aquela França de 15 anos atrás. Tanto é que até o Zico foi roubado, levaram 3 milhões de reais dele. Então, isso é lamentável, né? Você vai para um país, é roubado. Isso acontece todos os dias em São Paulo. Todos os dias em São Paulo tem assaltantes que ficam à espreita ali nos aeroportos, vão seguindo as pessoas para roubar principalmente relógios. Eles conseguem identificar, avisa alguém de moto que começa a seguir o carro onde entrou a vítima. E aí depois, quando ele chega em determinados pontos, eles acabam assaltando. Isso aconteceu, inclusive, no prédio da minha casa. Eu moro em Perdizes e um dos condôminos chegou do aeroporto e foi levado o seu Rolex na porta do prédio onde eu moro. Ou seja, não é perto Perdizes de Congonhas, mas eles vão seguindo, esperando uma oportunidade. E quando o carro é blindado, porque tem muita gente que pensa, não, eu estou seguro, estou no carro blindado. Cuidado, quando você entrar na sua casa, quando você for sair do carro, quando você for deixar o carro no estacionamento ou mesmo na rua, porque pode ser também um perigo.